Finalmente, depois de mais de 150 capítulos, o Oda vai colocar aquele ou aquela que sabe de todas as coisas para começar a falar. Imu. Finalmente, depois ali do capítulo 1084, Imu começou a falar e nós ainda não sabemos se será Lily ou se será Lily. Se vamos ter ali uma vozinha um pouco mais afeminada ou uma voz um pouco mais máscula. Mas o que nós sabemos é que o Oda vai começar a destrinchar, revelar as coisas, mostrar quem está por detrás da sombra do século perdido depois de mais de 800 anos de história. Não sabemos ainda se Lily é Imu-sama, mas o que entendemos é que a antiga rainha de Alabasta está muito envolvida nessa história. E ela é a peça fundamental para a descoberta sobre o grande segredo do século perdido. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, Eiichiro Oda atacou a bomba na fandom e falou até daqui 2 semanas. E a gente vai comentar aqui sobre esses detalhes, mano. Tem muita coisa pra gente reforçar. Provavelmente vai sair um vídeo de One Piece a cada 1 dia ou a cada 2 dias aqui no canal pra gente falar, trazer alguns pontos. E a gente vai reforçar aqui algumas coisas interessantes que o Goroton, o próprio Chopper e o JP, né, o Chopper Careca lá no Twitter e o JP trouxeram nas suas threads pra gente realmente reformular algumas ideias e refrescar alguns pontos que foram colocados sobre One Piece em relação aos Nefertaris e também a Imu-sama. Todas essas ideias que foram colocadas na história a gente vai trazer aqui nesse vídeo pra você ficar realmente antenado sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos, logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal de One Piece. E olha só, se você puder, se torne membro aqui do canal ou deixe o seu valeu, porque assim você faz com que a gente continue a produzir vídeos mais incríveis como esse. Vamos lá, né? Essa treta toda, e toda essa conexão começa a partir do capítulo 908, né? Quando os Goroseis, eles comentam que a antiga rainha de Alabasta recusou habitar em Meruouse, se recusou-se a habitar ali em Meruouse. Como nós sabemos, pela explicação agora do Rei Cobra, 20 nações se reuniram ali para criar uma grande guerra contra algum reino. Essas 20 nações saíram como vencedoras e elas foram convidadas, né, os reis e as pessoas da realeza foram convidadas para assumir um novo local, né? Assumir ali um novo reino que era Meruouse, se tornando os nobres mundiais, se tornando a grande realeza mundial, né? Novos reis foram colocados em seus lugares e eles ficaram ali na boa vontade, sem muita coisa para fazer, apenas com a perna para cima e nada mais. Mas Nefertari Lily rejeitou, ela acabou rejeitando. Então a gente precisa realmente observar que essa fala dos Goroseis foram identificadas diretamente para essa personagem. E para deixar claro, não dá para confundir ali Lily com Tite. Lily é a rainha de 800 anos atrás, né, que a gente observou na Grande Guerra que reforçou ali a Alabasta, e Tite é a mãe de Vivi, né? A gente ainda vai fazer um vídeo bem interessante sobre esse abecedário das rainhas do reino de Alabasta, mas isso aqui é uma coisa bem importante pra gente reforçar. Então, vamos ao fato que deixam ali a conexão de Imu-sama ainda mais interessante agora com o universo de Alabasta, né? Com essas informações e detalhes que o Oda estava construindo na sua história durante todo esse tempo. Começamos então com o sonho de Garan, né? Um presságio, algum sinal? Será que já era uma mensagem sobre Imu-sama estar conectado com Vivi? Eu não sei, mas o que vemos no capítulo 215 e no capítulo 216 é Vivi dizendo que será a rainha dos piratas. Ser a rainha dos piratas é ser a rainha do mundo. A gente já trouxe aqui um vídeo, né, falando de que uma teoria de que a importância do Jolly Roger é como realmente uma identificação da bandeira da principal nação do mundo há 800 anos. Se houve uma guerra, se 20 nações se juntaram para lutar contra alguém,
provavelmente a bandeira de Olho Roger é a representação do oponente dessas 20 nações. Ser a rainha dos piratas, ser a dona do maior de Olho Roger do mundo, é ser a rainha do mundo de One Piece. E veja como Oda, ele faz questão de frisar o Jolly Roger na cabeça da Vivi nesse quadro, quando o Igaran está sonhando com a personagem dizendo que seria a rainha dos piratas. Tudo isso é ainda mais reforçado quando Luffy diz que ser o rei dos piratas é aquele que domina todos os mares. Nós também vemos na cena que o Roger foi consagrado o rei dos piratas, ele sendo chamado de rei do mar. E ainda temos o paralelo de que com Doflamingo, na sua consagração, ser o rei do mundo também é ser o rei dos piratas. Então, quando Vivi fala que ela quer ser a rainha dos piratas, significa que ela quer ser a rainha do mundo. A interpretação do sonho de Igaran estava errada. Não era Vivi em seu sonho, mas sim Lily, aquela que possivelmente se tornou a rainha dos piratas, a rainha do mundo. E o mais legal é quando nós conectamos, nós pensamos ali na parceira de Igaran em Baroque Works, que é a Miss Monday. Segunda-feira é conectado diretamente à lua. Monday é, como já falamos, o dia da lua. E como já sabemos aqui, Imu-sama tem conexões com a lua. A gente já falou aqui da referência do fato de que ela pode ter vindo aí do satélite da Terra e dessa conexão dela com Kaguya. É a forma realmente da personagem estar ligado diretamente com a princesa da lua que veio para a Terra e não foi realmente interpretada da forma como deveria, né? Que os reis, que as pessoas da época queriam essa imortalidade, queriam esse ponto interessante. A gente já trouxe um vídeo aqui bem legal sobre esse assunto e vale muito a pena. Se o Luffy é o Sol como o Yang, como a gente trouxe no vídeo de segunda-feira para falar sobre Imu ser Ing e o Luffy ele ser Yang, né? Ele ser ali a figura do Yang. Se o Luffy é o Sol como Yang, Imu-sama com seu Ing tem que ser a Lua. É reforçada ali da ideia do oposto relacionado ao personagem. E as conexões com Igaran não param por aí. No capítulo 206, quem está encenando a falsa Vivi é Igaran. Ou seja, a verdadeira Lily não retornou para Alabasta. Ela se transformou em Imu, da mesma forma como a verdadeira Vivi foi de encontro com os Mugiwaras para se despedir. É por isso que nós podemos visualizar Imu segurando o cartaz da Vivi na sua sala. E também é o único cartaz na qual não está destruído. A gente vê o cartaz do Luffy destruído, do Barba Negra destruído, da Shirahoshi destruída, mas o da Vivi está inteiro em sua mão. Porque a imagem da Vivi é a imagem de Lily de 800 anos atrás. E tudo isso fica ainda mais interessante quando a gente tá adentrando ao reino de Alabasta, né? Nós temos um diálogo bem interessante e engraçado do Luffy com o Sop. A Nami, ela está conversando com a Vivi, que tem ali uma característica da Lily, e está explicando que vulcões marítimos geram ilhas que nascem milhares de anos depois. Nessa hora, o Luffy pergunta se vai estar vivo daqui a 10 mil anos. E o Sop se questiona se alguém pode viver tanto tempo assim. E o capítulo que acontece isso é o capítulo 156. Lembra que eu falei pra vocês que o capítulo 56, o número 56 em One Piece é extremamente importante? Capítulo esse que representa o Goroace de Imu, número 1 e o número 6, Mu, né? A forma como a gente tem essa formação muito importante dessa conexão com Imu. Uma das questões também mais intrigantes da obra é o fato que o Palácio Real de Alabasta tem mais de 4.000 anos de história. Vocês têm noção que o Palácio de Alubarna é algo mais antigo que o próprio Reino de Alabasta, a família Nefertari e ao Século Perdido? Isso dá um claro sinal de que alguém esteve por detrás de tudo por todo esse tempo. Só que nas imagens da despedida dos Automatos com os moradores da Lua, na qual nós observamos um flashback ali do Enel, que mostra exatamente o ponto de que existe alguém, que existe realmente um olho que tudo vê, sendo a pessoa que seria algo ali por detrás de tudo, né? Que seria esse algo, esse ser de dupla íris que está de olho em tudo e em todos. Assim, adentramos ainda mais ao reino de Alabasta e
vemos um mausoléu real que foi construído para servir como tumba para os membros da realeza. Existe um túmulo isolado lá no fundo, bem ao fundo ali da sala. E a pergunta que fica é, quem será? Será que é o fundador da família Nefertari? Será que é Lily? Como pode ser ela, sendo que ela nunca retornou ao reino de Alabasta? Será que existe algum segredo ainda dentro desse túmulo? Normalmente, quando pessoas não morriam, né, e seus túmulos eram colocados, havia esses segredos, havia algumas coisas realmente que eram passadas de gerações para gerações de uma forma que era ali habituado nesse conceito. Nós temos várias referências também na sala ligada ao divino de One Piece, como símbolo de uma serpente adorada, como vimos no flashback do Nolan e Kalgara, e também os tomoes do Enel. Lembram que o Enel foi aquele que viu os painéis da lua e descobriu que seu povo veio de lá? Se o Musama veio da lua também, isso quer dizer que os tomoes são essa representação do divino, daqueles que vieram do céu, né? Quando você tem ali uma conexão, se você está observando seres que vêm do céu diretamente para você que está na terra, é claro que você vai achar que aquilo ali é algo divino, que é uma divindade ou coisa do tipo. Então, essa referência ali na história demarca ali de que o Enel, assim, né, da forma como o personagem e Imu carregavam essas características. Nós também podemos continuar com a referência do capítulo 106. O Usopp faz uma estátua de neve, ele chama de Rainha de Gelo. Mais uma vez, se colocarmos o Wing de Imu, teremos gelo e frio como sua representação, já que o fogo barra calor pertence ao Yang do Luffy. Além de que, mais uma vez, 106 é um Goroace para Imu, 1 para I, 6 para Mu, e a forma é realmente representada para Imu, além de que depois, mais 800 capítulos adiante, a personagem seria introduzida na história. 800 anos do século vazio, 800 capítulos depois, Imu aparece pela primeira vez. A estátua de neve que o Usopp fez parece realmente ali com a Vivi, e isso acaba deixando o Luffy escandalizado. Recobra fica escandalizado ao observar que o trono vazio não está tão vazio assim. No mesmo capítulo, Luffy constrói um boneco de neve e diz que ele é o homem que caiu do céu. Será que é uma dica ali para o capítulo 218? Nesse capítulo, vemos um grande navio caindo do céu com uma mensagem do cientista que ainda não foi apresentado na história. William Galon, né? Quem será esse personagem? Dizendo que qualquer coisa que o homem possa imaginar é uma possibilidade na realidade. Nesse navio, podemos ver claramente a marca do sol, que vimos em vários países que o Luffy visitou na história, e ao mesmo tempo se parece muito com a marca dos Tenryubitos. Nesse navio, também vemos o quadro de uma mulher misteriosa que se parece muito com a Sora, a mãe do Sanji. Sora é a representação do céu em One Piece. Isso quer dizer que representa em Musama aquela que está acima de todos e acima de tudo governando em Mary Josie. Além de que ainda temos o Goroace para 163 e mais uma vez 163, 16 e Mu. O nome do capítulo é O Clima é Controlado pelos Deuses. E como sabemos, a ligação de Yin Yang no mangá acontece através do número 69. Isso é reforçado através de tudo que a gente visualizou no capítulo 1069. E Musama seria a mãe natureza e ela controla o mar e rejeita as Akuma no Mis. O clima é controlado pelos deuses, nós temos então a mãe natureza rejeitando as Akuma no Mis por controlar o mar. Assim como vemos o Crocodile querendo tomar o controle de Alabasta no capítulo 169, ou o Arlong querendo tomar ali o controle da Vila Cocoyace no capítulo 69, do Flamingo no capítulo 769 querendo tomar Dressrosa, e Musama tomou o trono há 800 anos. A gente podia dar várias referências aqui, exemplos sobre como tem essa troca de polos nos capítulos de 69 em One Piece. É uma forma realmente de que o Oda está trabalhando com essa numerologia e só não enxerga quem não quer. Como se sabe, a gente vê e visualiza essas histórias e através da apresentação da Lily, tudo fica ainda mais claro com essas referências.
E aí, quando a gente pega o nome da personagem, ainda tem mais detalhes importantes. A gente sabe que no japonês, a gente não tem o lá, li, lolu do alfabeto, né, ali do Romanji. Então, quando a gente quer usar o nome ali no japonês, a gente acaba colocando um katakana ali na frente para diferenciar de que o nome não é Riri, mas sim Lily. E o Goroaço de Lily nos leva ao capítulo 661. Nesse capítulo nós vemos Hannibal assumindo o trono de Impel de Magellan, depois que o mesmo falhou em evitar a fuga de 2 anos atrás. Magellan, por mais que esteja ao lado da marinha, sabemos que é um homem justo e leal. Magellan é um personagem bom e que por muito tempo acabou, na verdade eu espero muito que retorne para a história, mais pro lado ali de quem realmente, provavelmente do lado ali do Luffy, seria algo interessante ver um reforço do personagem ali na história. Ele é alguém bom, é alguém justo, mas que está no lugar errado. Ele do Hannibal, ele esteve procurando uma brecha, uma forma para trair ali o Magellan durante todo esse tempo. A gente observou ali na saga de Pendal o Hannibal durante toda a história querendo tirar o trono, querendo tirar o comando ali do Magellan, e ele acaba conseguindo fazer depois na história de capa do capítulo 661. Hannibal, ele possui todas as características de uma figura caricata do Egito, fazendo um paralelo que Lily roubou o trono do antigo Joy Boy. O picareta ali do Hannibal meio que tomou o controle do justo Magellan. A picareta da Imu-sama roubou o trono do justo Joy Boy. O interessante notar é que o nome Hannibal significa aquele que é abençoado por Baal. Em uma estela, pedra ali gravada, um poneglyph, encontrada em Karnak, templo egípcio de Luxor, a gente observa a representação de faraó Ramsés II com um deus desconhecido. Mustafa Waziri, que é o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, disse ali a um jornal que a estela foi esculpida em um granito vermelho. Olha só, olha só. A estela foi esculpida em um granito vermelho. Essa estela indica uma possível conexão ou associação simbólica entre um deus desconhecido e o faraó. Será que é uma referência ao Baal? A gente sabe que o Egito estava tomando esses territórios na época ali de Ramsés II, mas a gente não tem essa confirmação. Pode ser qualquer deus ali. Mas é claro que é uma referência de um deus diferente na qual a realeza egípcia estava acostumada a adorar. E se for Baal, e se for essa referência conectada ali diretamente de Baal com Hannibal e a figura de Imu-sama, sabe o que é o mais interessante? Adivinha quem era a esposa de Ramsés II? A rainha egípcia Nefertari. O nome que carrega a família real de Alabasta. A conexão entre Hannibal e Lily fica ainda mais forte quando pensamos nessa ligação de um deus desconhecido. Lily e Ramsés II lideraram e lideram ali o mundo atual. A forma realmente como Ramsés II liderou o seu mundo naquela época e o jeito como Imu está liderando o mundo atual em One Piece. Ainda existem 2 detalhes extremamente importantes na história. No capítulo 215, quando Igaran achou que Vivi havia fugido juntamente com os Mugiwaras, a personagem aparece na sala com uma silhueta que se assemelha muito com Imu-sama. A forma oculta contra o vento, a forma só sombreada da personagem se assemelha muito ali a Imu. No capítulo 579 também podemos ver Vivi esculpindo alguém idêntica a ela na capa. A representação de que nós teríamos alguém realmente que é o espelho da Vivi durante toda a história sendo apresentada. E no capítulo 610, que também tem a referência a Imu, basicamente ali com 1 e o 6 mais uma vez, Vivi está limpando um dos banheiros do Palácio de Alabasta, sendo inspecionada pelos gatos. E como sabemos no Egito, gatos eram figuras divinas. Nefertari Lily foi obrigada a fazer algo contra a sua vontade? Alguém que carregava a figura divina lhe obrigou a fazer alguma coisa? Só que tem que ter algum ponto realmente para referência dessa história, sobre a resposta de como Imu-sama possa estar viva depois de todo esse tempo. Isso é reforçado nos últimos capítulos. O mais interessante é que o Oda, ele faz a apresentação dos fatos e nos últimos capítulos ele reforça a ideia. O Barba Negra diz que o Law poderia fazer alguém viver para sempre usando a Opi Opi no Mi, depois que Trafalgar foi derrotado. Como vimos o Law fazer com a cirurgia perene.
tem, né, com a habilidade extremamente apelona da Opi no Mi. Com isso, Law poderia lhe dar a vida eterna e Barba Negra seria alguém com poder sem igual. Ou seja, o faraó Hannibal sentado no trono ali de Megallan significa que o Nefertari se tornou o rei do mundo com o poder da Opi no Mi e está vivo até os dias de hoje. E tudo isso, todas essas apresentações e como está conectado diretamente ao Rei Cobra, né, o Nefertari, Rei Cobra, tudo isso leva a gente a acreditar que seja Nefertari Lili. Pode ser que o Oda esteja nos enganando completamente, mas ele está sendo muito bom em levantar essas pistas. Se invertemos então o capítulo 661, nós temos o capítulo 166, que é onde ocorre Luffy versus Vivi. Cara, aqui pra mim, isso pra mim é realmente o fim do mundo com essa referência. O interessante aqui é que a Vivi é a única garota que era a companheira do Luffy na qual o personagem desceu a porrada. Nenhuma outra personagem, nenhum outro momento a gente viu o Luffy bater em alguém, a não ser a Vivi. E a Vivi carregando essa figura, dessa fisionomia da própria Imu-sama, talvez seja uma própria referência do que se viria no futuro. A garota ali não apanhou porque não pediu ajuda pro Luffy ou não, mas sim que a batalha de Luffy e Lili já estava traçada desde ali. O confronto de Joy Boy versus Lili, depois de mais de 800 anos, vai acontecer. E essa batalha é inevitável.